Oi. Tá todo mundo conseguindo enxergar a apresentação? Tá tranquilo. Então, beleza. Tá apresentando. Então, gente, hoje eu vou falar um pouco sobre Machine Learning, sobre classificação mais específico. Meu nome é Nicole, eu faço engenharia na FEI, faço engenharia mecânica. E, então, basicamente é isso. Vou passar aqui. Peguei uma frase do Arthur Samuel. Machine Learning é um campo de estudo que dá aos computadores a habilidade de aprender sem serem explicitamente programados. Ele é muito famoso no campo da programação. E é isso, vou começar com isso. Então, vou começar falando, basicamente, sobre um pouco sobre cada, depois eu vou focar sobre a classificação, que é o principal, né? Então, o algoritmo, ele pode aprender a atingir um objetivo a partir de um grande volume de dados. Geralmente, para você criar um modelo de aprendizagem, de máquina, precisa que a gente passe dados de treinamento para os computadores fazerem cálculos e estimativas para encontrar sozinho as funções que se adequem a esses dados. Basicamente, Machine Learning, basicamente IA, né? Feito isso, vocês têm os dados de teste, que são usados para avaliar o modelo que você está treinando. Existem dois tipos que é bom memorizar, que é os filters e os labels, que são os rótulos. As características dos dados observáveis do algoritmo vai utilizar como parâmetro para predições, são os filters, e os rótulos se aplicam aos algoritmos específicos. Depois eu vou explicar melhor. Mas, basicamente, Machine Learning é dividido em supervisionado e não supervisionado e reforço. O reforço é o que eu vou falar primeiro, depois vai o não supervisionado, e o supervisionado, que é o que está a classificação. O aprendizado por reforço, ele tem como, comparado mais ou menos, como um cachorro sendo adestrado, com um bebê, por exemplo, aprendendo a andar. Então, quer dizer que ele aprende com os erros. Nesse tipo de machine learning, a máquina ela tenta aprender qual é a melhor ação a ser tomada, dependendo das circunstâncias na qual ela está sendo executada, a ação está sendo executada. Então, por exemplo, você tem um carro que dirige sozinho, né? Aí você coloca ele na rua, só que dependendo de onde você está, as ruas não são iguais, então tem diversos tipos de diferenças de lombada, pode ter um acidente na rua, então ele aprende a contornar esses obstáculos e também ele tem recompensas positivas caso ele consiga contornar e negativa caso ele bata. Aí, nisso, ele consegue aprender com os erros dele ou acertos também. Aqui eu dei um exemplo de jogos também que aprende com erros e acertos. A aprendizagem não supervisionada. Basicamente, você colhe informações condensadas de uma maneira simples e compacta, que faz você ter agrupamentos das coisas e assim você pode prever resultados. Por exemplo, Netflix, eu coloquei. Conforme você vai assistindo os filmes, você tem um tipo de perfil. Então, você
você assiste só filmes de suspense, por exemplo, e comédia. Aí quando vem um filme novo, de estreia, por exemplo, você já ele traça o seu perfil e ele sabe qual filme você vai gostar ou não. Então, por exemplo, se você na sua casa tem Netflix, por exemplo, e você tem vários perfis na sua casa, que é seu, da sua mãe, do seu pai. Normalmente, quando você aperta, você vê que os filmes que estão direcionados para você ou para o seu pai são diferentes do que é para outra pessoa. Então, é direcionada, não supervisionado, porque não precisa da supervisão de um humano para isso. Ele consegue reconhecer padrões e, assim, saber mais ou menos o que você irá gostar ou não. Então, ele agrupa perfis. Basicamente é isso. E agora, o principal, que é a aprendizagem supervisionada. A aprendizagem supervisionada é a aprendizagem supervisionada. A aprendizagem supervisionada, ela precisa da ação humana porque ela precisa que você crie rótulos. Como assim? Por exemplo, você tem que ter uma lista, você tem que ter informações antes colhidas para o seu computador aprender com isso. Então, por exemplo, você tem as informações de anos de carreira de alguém, formação, idade, e essas são as variáveis independentes, né? Que ela não depende de nada, simplesmente são os anos de carreira, a formação, a idade da pessoa. E aí, com isso, você chega numa variável dependente, que, por exemplo, é o salário que a pessoa recebe. Então, ela depende das outras coisas anteriores e você consegue prever também os rótulos de acordo com, por exemplo, tantas pessoas com faixa recebem sempre salário tal, de acordo com tanto que ela trabalha naquela firma, a formação e a idade. Então, você consegue prever os resultados que vai ter. Não sei se deu para entender muito bem, mas é isso. Só que ela é dividida em regressão e ela é dividida em classificação, que é o que eu vou falar. Então, isso ainda é dividido em duas partes. Tá, agora chegamos na classificação, que é a subclasse da aprendizagem supervisionada, que precisa de uma supervisão humana para acontecer, quer dizer que precisa de informações antes, colher informações antes para informações que a gente dá para ela, entendeu? Por isso que é supervisionada. Nesse caso, a classificação ela é uma técnica de receber algum tipo de entrada e estipular um rótulo a ela, tá? Mas ela é usada normalmente de natureza distinta, ou seja, um simples sim ou não. Por exemplo, doente, sim ou não. Ou, por exemplo, homem ou mulher, sim ou não. Esse tipo de coisa. Ou é uma coisa ou outra, entendeu? Então, é nesse sentido, de sim ou não. E a regressão normalmente é usada para números. Então, pode ter mais variação. Agora, a classificação é mais ou tá dentro desse, ou tá dentro do outro. Tá? Aqui eu usei o conjunto de dado íris para um exemplo. Aqui a gente tem um gráfico que é com base na tamanho aqui, altura da pétala, e aqui é a largura. Isso. Aí, com base nisso, um biólogo conseguiu separar essas 3 espécies de flores, né? A setosa, a versicolor e a virgínica. Então, aqui estão separadas. Então, assim, ou é uma coisa ou outra. Ou ela é setosa ou da outra espécie, entendeu? É isso. Aqui você consegue observar que claramente
quando essa aqui, principalmente a cetosa, quando ela tá quando tem um certo tipo, bem específico aqui, de tamanho da pétala e largura, você vê que fica bem aqui nítido que ela é uma coisa ou outra. Então, por exemplo, se eu colocar um ponto aqui, pegar uma planta, uma flor, e verificar, medir tudo certinho, e colocar um ponto aqui embaixo, por exemplo, em 5, 2. Pétala aqui 2 e 5. Você vê que a gente acaba olhando e já mentalmente já fala qual é a espécie da planta. Você fala, não, ela é setosa porque está bem mais próximo daqui, de baixo. E deixa eu ver se eu consigo. Opa. Não. Então aqui ela tá bem embaixo, então a gente já consegue nitidamente classificar assim. Os computadores também aprendem dessa forma. A gente dá as informações de todas essas plantas do gráfico da tabela, né? E ele consegue criar funções. Então, qualquer coisa que a gente coloca ali, ele já vai falar qual está mais próximo de um e qual está mais próximo do outro. E aí ele consegue, de uma maneira simples, falar qual é a mais provável que seja. Então, tá mais ali, então é mais provável que seja tal espécie. É basicamente isso. Tá, aqui é medidas básicas de desempenho. Então, assim, eu tenho as funções, tenho as informações que você dá para a máquina. Tudo isso a gente depois precisa das medidas básicas de desempenho para saber se aquilo que a gente está desenvolvendo um projeto, ele é bom ou não. Basicamente é isso para cada problema. Então, a gente avalia o modelo com essas medidas de desempenho. Então, elas são muito importantes. É fundamental que você use uma delas, porque tem várias, para você medir se realmente o modelo é bom, é favorável, não é? Isso. Aqui tem a matriz de confusão. Basicamente, tipo, você faz um gráfico para ver um gráfico que tenha positivo, negativo, falso positivo e falso negativo, porque é basicamente assim, você vê os dados reais, positivo e negativo. Então, por exemplo, ele só é sim ou não, né? Então, o positivo ou o negativo. Ou a pétala é, ou a pétala é setosa ou é virgínica. Então, você tem esse positivo e negativo real, que é da planta mesmo, e também tem o que o computador prevê. E aí você coloca esses dois e você consegue ver se aquele método está bom ou não, com base em porcentagens de acerto e, porcentagem de acerto, erros, e é isso. Aqui, ó, um exemplo, matriz de confusão. Aqui é tal. Aqui, por exemplo, um exemplo. Teste de Covid, por exemplo. Aqui é um modelo que vê se você tá ou não com Covid. Aqui, por exemplo, em cima, né? Positivo, deu 231 e realmente ele prevê o positivo. E aí tem uns que deram errado, que ele previu positivo, porém deu negativo. Então, 129 acabou dando errado, então é o falso positivo, né? Porque ele enxergou uma coisa e a outra. Nesse caso, é ruim, né? Porque você acabou achando que estava com Covid, mas aí, na verdade, você não tá. Então, você acaba ficando em casa, tomando medidas de restrições que não precisa, por exemplo. Aí tem o positivo e negativo, que é quando ele prevê o negativo, mas
na verdade, você tá realmente doente, tá com Covid. E eu acho que esse é o pior, porque nesse caso, nesse exemplo, cada exemplo é diferente. Então, aqui pode ser ruim, no outro pode não ser. Por isso que tem vários métodos de você medir isso, né? Então, assim, aqui, por exemplo, você achou que você não estava, e na verdade você estava, então você deixou de medicar, deixou de ir ao médico, deixou de fazer distanciamento. Então, é bem perigoso nesse caso. Agora, o exemplo dos spams, por exemplo, dos e-mails. Aqui você tem, você é uma é de classificação também, que você usa não sim ou não spam, que aí o seu e-mail ele direciona se é spam ou não, ele, né, coloca ali no spam, e se não é spam, ele coloca na caixa de entrada. Então tem, por exemplo, código 01. Então é bem simples. Não spam 0, spam 1. E assim ele direciona onde que tem que ir cada e-mail. Aí aqui, classe real, não spam. Então ele classificou como não spam e ele realmente não era spam. Aí aqui tudo certo. O problema é quando, por exemplo, ele caracteriza como spam e na verdade não era spam. Então você acaba perdendo aquele e-mail seu que você queria, porque ele classificou como spam, então jogou fora ali, né? E na verdade não era. Então, nesse caso, o falso positivo foi o pior. No outro era ao contrário. Era o falso negativo, que era o pior, porque você tem um resultado negativo de uma doença, por exemplo, é pior do que aqui. No caso, assim, né? Aqui nesse caso, o pior seria um e-mail sendo jogado fora, sendo que era um e-mail importante, por exemplo. Aí tem Aruca acurácia, que é uma forma bastante simples de visualizar a performance de um modelo de classificação. Ela indica quantos exemplos existem de cada grupo, tanto em número. Pera, é, mas é de forma simples, quantos nossos exemplos foram feitos e classificados corretamente. Então, independente se é falso, positivo, negativo, ela classifica quais foram corretamente. Então, tanto positivo como negativo. Aí ela pega aqui todos os. Ela pega a razão entre o modelo que acertou e todos os exemplos. Então, todos que acertou dividido por todos os outros exemplos. E aí ela faz essa divisão e aí dá uma porcentagem. O problema essa aqui tem uma falha, na verdade duas, é que você pode. Primeiro, que as coisas não têm pesos iguais, que não eu falei lá de cima. Para no exame do Covid, o ruim seria dar falso negativo e no spam falso positivo. Então, o peso de dar um falso negativo é muito maior do que o contrário. Tipo, você tratar de uma coisa que você não tem, né? Mas você tem, não se tratar é muito pior. Então, ela acaba não contabilizando dessa forma, ela simplesmente coloca tudo no mesmo patamar. Então, isso é um lado negativo. E um lado positivo, e outro lado negativo também é porque pode dar, alguns métodos pode dar errado por exemplo, vou dar um exemplo melhor. Você tem 1.000 pacientes com Covid. 990 não estão com Covid. E aí 10 estavam. Só que pelo modelo que eu fiz, acabou que nenhum deu como positivo. Então, 10 que estavam, na verdade, ele não conseguiu detectar isso. Isso aí, o que acontece? Na acurácia vai dar 99% de. Como se fosse uma coisa boa, 99% é uma coisa boa. Só que ela errou basicamente 100% das pessoas que estavam com Covid, que é o principal do modelo, que era verificar as pessoas que estão doentes, né? Então, esse é o negativo. Basicamente, é isso. Aí vamos para o próximo. Revocação. Basicamente, revocação e precisão, elas são. Elas complementam a acurácia, porque elas são elas
pega uns erros que tinha na acurácia e acaba que complementa. Então, tem gente que utiliza de ver a acurácia e ver a precisão e revocação juntos. Tá? Então, a revocação, ela é formada ali, ó, e ela é conhecida como taxa de verdadeiro positivo e ela dá ênfase para os erros por falso negativo. Então, ela foca nos falsos negativos. Então, ela é a razão entre a quantidade de exemplos classificados corretamente como positivos e a quantidade de exemplos que de fato são positivos. E basicamente, então, o foco dela é definido pela quantidade de exemplos corretamente, de exemplos do erros por falso negativo. Então, o outro, essa daqui já, por exemplo, já tem mais ênfase. Então, se você já pensa no seu modelo como o que você quer para ele, por exemplo, aqui cada um é de um jeito, esses dois. Se você já sabe exatamente qual que é o seu parâmetro, onde você quer chegar com ele, quer dizer, eu quero que dê, mas não quero que tenha erro no falso negativo ou no falso positivo. Para mim, esse é o principal. Aí você já direciona para isso. Você pode só se focar na revocação, em vez de ir para os outros. Aí a precisão, ela já é o contrário da revocação e ela é definida pela razão entre a quantidade de exemplos classificados corretamente como positivo e o total de exemplos classificados ou positivos e classificados como positivos também, mas real. Então ela dá ênfase maior para os erros falso positivo. Então ela pega o real, ela é a razão entre o total real e o que previsto, entendeu? Ela foca, então, dela os falsos positivos e evocação dos falsos negativos. Aí, o importante é você fazer, por exemplo, a pergunta: quantos dos exemplos classificados como positivo, quantos realmente são positivos? Essa é a pergunta da precisão. Quantos que realmente são positivos? Aí, você direciona dependendo do modelo que você está fazendo e dependendo do que você quer, qual a melhora que você quer no seu modelo. A métrica F1, ela já une esses dois, a precisão e a revocação. Então, ela é completa. Você leva em consideração tanto uma quanto outra e ela é definida pela média harmônica das duas, da precisão e da revocação. Então, o que falta nenhuma, você agrega na outra. Basicamente é isso. Então, a precisão dela é alta e basicamente basicamente média, mais ou menos, das duas. E aí, só que ela é um pouco mais difícil de você entender os resultados, o resultado final, mas também ela é muito precisa. Então, é boa por causa disso. É o que falta também na acurácia, que não tem muita precisão, e aqui você acaba pegando tudo isso. Então, é uma das melhores, né? Melhores qualidades de modelo, porque realmente une tudo. Aqui agora a gente vai para a árvore de decisões. Não sei se todo mundo entendeu essa parte. Deixa eu ver aqui. Não é tão difícil entender. Só entender mesmo que se você entende o principal da classificação, você acaba entendendo porque tem o resto. Porque você precisa. Se você entende a matriz, você entende a medida de desempenho para que você precisa, né? E tudo o resto. Aqui a árvore de decisão, então.
A árvore de decisão, ela é uma técnica utilizada para classificação e ela consiste, basicamente, ela é um fluxograma, basicamente, ó, como se fosse um fluxograma. Ela funciona para ajudar você a tomar uma decisão melhor. Basicamente, a árvore de decisão você não precisa necessariamente fazer em alguma coisa relacionada ao computador, você pode pegar um papel e fazer uma árvore de decisões. Então, ela é uma técnica, na verdade, e é uma técnica e uma ferramenta para quem quer obter melhores resultados nas coisas. Às vezes, numa empresa, você faz uma árvore para entender melhor. Por quê? Porque ela. Eu vou colocar aqui mais ou menos como ela é. Assim, ela tem o início dela, que é a raiz, e aí você vai, por exemplo, seguindo um caminho dependendo das suas decisões. Então, aqui é o mesmo exemplo da planta, né? Das, é, das espécies de plantas, dependendo da tipo de pétala. Aqui, você tem tamanho tá entre tal e tal, sim ou não? Aí você direciona. Se sim, então você já sabe que é essa aqui, é laranja. Se não, então você já vai para outra pergunta para diferenciar depois as outras duas. Basicamente, você faz isso para tudo. Por exemplo, a, a, hoje vai, sei lá, você tem um evento que você vai organizar na sua casa, você quer saber se as pessoas elas gostam de o que as pessoas vão gostar mais de fazer na sua casa. Então você tem seus amigos e aí você manda para eles uma pergunta: gente, vocês gostam de pizza? Não sei, sim ou não? Tá, mas de que sabor? De quem gosta, não sei o quê, quem gosta mais de calabresa, por exemplo. E aí você vai direcionando até você chegar no final, que é a sua escolha. Basicamente é para você tomar escolhas melhores. Então, ela começa aqui, né? Como eu falei, na raiz. E é realmente raiz porque é uma árvore, então começa na raiz. A diferença dela e do fluxograma também é que você não pode, por exemplo, voltar para alguma etapa. Ela tem que ter um final. Não, porque no final tem uma decisão tomada. Não faria muito sentido se não tivesse, se voltasse para uma outra etapa, alguma coisa assim. Então, ela tem a raiz, que é a primeira decisão a ser tomada pelo usuário, então é o início. Tem os nós, que são todas as decisões apresentadas na árvore, então são todas essas perguntas que você faz, e a folha, que é o resultado final, e a folha é a classificação, o que que é. Por exemplo, nessa aqui, se você no começo já fala que sim, pelo tamanho, né, da largura, aqui você já chega nessa planta. Se você fala que não, vem para essa pergunta, que é um nó, depois vem para essa outra, e assim você vai respondendo basicamente sim ou não, até chegar no resultado que você quer. Provavelmente vocês já viram muito isso, porque é normal, até não é só realmente em machine learning, tem diversos, uma ferramenta mesmo de decisão. Deixa eu falar mais sobre ela, mas assim, no machine learning, em computação, né, a árvore de decisões, ela é estruturas de dados, então cada nó possui um dado, e esses dados são formados por um conjunto de elementos que ela armazena e informações, e então essas informações são importantes no final, por exemplo, para você chegar a um resultado final, dependendo das circunstâncias também. Como só respondendo sim ou não, você consegue chegar a, um, uma resposta final. Então, ela auxilia e organiza melhor as ideias tomadas de decisão. Então, ela pode ser
feita automática, que é, por exemplo, supervisionada e não supervisionada, e não supervisionada ou supervisionada, e o ganho de informação, de grosso modo, representa a informação aprendida sobre os rótulos. Os rótulos são as informações que colheu, como as espécies. Por exemplo, no final você chega ao resultado das espécies, de uma maneira simples. Outro método de classificação do Machine Learning é o KNN. Esse método utiliza a distância, usualmente euclidiana, entre uma nova observação e as demais observações de um training set, para classificá-la de acordo com o mais próximo. Basicamente, é o seguinte: você tem, por exemplo, aqui é o mesmo exemplo da planta, né, da íris. Você tem um dado, por exemplo, você tem as informações dela, já são dadas, que é esse gráfico aqui das espécies, quais são as espécies. Quando você adiciona um novo dado de entrada, por exemplo, ela pega ali as informações, os K, primeiro você precisa dar um K para ela, que é, por exemplo, K igual a 5, que aqui está um exemplo, K igual a 5. Basicamente, ela pega 5 mais próximos, ali, 5 informações, né? Que nem aqui, ó, por exemplo, provavelmente os 5 mais próximos são os vermelhos, desse ponto, novo dado de entrada, e aí ela classifica como o que está mais próximo, e basicamente é tipo uma votação. Ela vê o que é mais próximo e define a classificação. Então, aqui, se eu colocar uma mais em cima, se eu colocar K igual a 10, por exemplo, e colocar ela aqui em cima, ela vai pegar informações dos vizinhos, 10 vizinhos, e vai fazer uma votação ali de qual que tem mais. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, em cima, seria o verde, então é a virgínica, aí ela pega ali os 10 mais próximos, provavelmente vai pegar um do vermelho, mas aí, em comparação com 9, por exemplo, do verde, ela vai classificar essa espécie como virgínica. Basicamente, então é isso. Ela calcula, então isso daí, nesse exemplo, calculada é a distância, né? Ela faz o parâmetro da distância em razão, é usualmente usado euclidiana, mas pode ser outros métodos de qualquer método de parâmetro de distância, e esse K também pode ser mudado, como K igual a 10, 200, dependendo do tanto de informação que você, o tanto de dados que você tem ali. Então, às vezes aqui é 150, né? Aqui são 150 espécies, são 150 plantas, dividido em 3 espécies, mas às vezes o número é muito, muito, muito maior que isso, e na curta distância, então você teria que usar muito mais K para você chegar ali a, um resultado, que seria isso que eu falei, seria de acordo com a observação mais próxima, como se fosse um parâmetro dos 5 vizinhos mais próximos, se K for igual a 5. Então, classifica com base na classe mais frequente dentre eles. Se mais frequente for o verde, aqui, então é classificada como verde. E tipo isso, é importante verificar se os parâmetros utilizados seguem uma mesma medida. No caso de negativo, escaloná-los, que é no caso do cálculo da distância mesmo. Tem pontos negativos também do tem pontos negativos do KNN, que é o armazenamento, a alta dimensionalidade e, na verdade,
armazenamento, ele é muito, porque às vezes é muitas informações. E, e ele acaba. Você tem que colocar todas as informações lá para fazer esse tipo de método de classificação. Você tem que colocar, então, todas as informações aqui é pouca, mas no caso, se fosse muita, ia acabar ocupando muito espaço. Isso. E tem formas também de você diminuir isso, que seria você usar o algoritmo de redução, mas basicamente é isso. Tem o outro ponto negativo, que eu falei, a alta dimensionalidade, que é ao calcular a distância euclidiana entre os vetores, que são representados por muitas variáveis, esse cálculo pode ser impreciso, porque tem muitas variáveis. Então, mas também acaba tendo formas de você aliviar isso, que seria remover as variáveis abundantes, redundantes, aliás. Então, você retira as que estão em redundância, você deixa só as mais relevantes, e aí você acaba né, diminuindo isso e deixando mais dinâmico, né? E também eu acho que acaba diminuindo também o processamento, que também é grande por causa que você tem que muitas informações e é, mas também também esse tipo de problema também é resolvido com o algoritmo de redução. Então é isso. Agora eu vou parar de transmitir e aí eu vou transmitir um exemplo aqui que é um código aqui. Espera só um pouquinho. Alguém tem alguma dúvida? Espera só um pouquinho, então. Tá tranquilo, tudo de boa, então tá bom. Tá, acho que tem que ser a tela inteira. Vocês estão conseguindo ver o código? Tá. E vou explicar as partes mais importantes que tem a ver com o tema, né, da aula. E, por exemplo, esse é o algoritmo de exemplo. Tá. Tá, então. Basicamente, os parâmetros de dados com. Tá.
Tá, entendi. Aqui, basicamente, é um algoritmo para você saber em relação aos sentimentos de uma pessoa em relação a um produto. Então, se a pessoa gostou ou não de um produto, então é, é o sentimento dela em relação a um determinado produto. Então, aqui, por exemplo, eu importei o arquivo das informações que estavam, né, sobre os produtos, sobre as informações dos sentimentos das pessoas, né, as informações precisam das informações para isso, senão como que ele vai, né, como que ele vai saber se a pessoa precisa dessas informações. Tá, aí aqui você vou começar aqui, ó, análise de dado classificador. Então, é por classificação, então é sim ou não, é positivo ou negativo, dependendo do resultado do que a pessoa é, acha ou não do produto. E aí, com isso, a gente vai traçar um perfil. Aqui é o tratamento dos dados. Eu vou pegar a parte que está dos registros, como eu vou pegar a parte. Tá, aqui. Ó, os verdadeiros positivos, a avaliação dos comentários em verdadeiros positivos e verdadeiros negativos, falsos positivos e falsos negativos. É que aqui ainda não foi testado, tá? Como 0 e 0. Acho que as informações. Aqui é em porcentagem, né? Por isso que é dividido por 100. Ah, sim. Aí aqui é com base nas frases de classificação. Por exemplo, esse é o melhor filme, esse é o pior filme, maravilhoso, 10/10, não tão ruim. E assim, aqui onde os verdadeiros positivos, a porcentagem, basicamente, então, é como as frases das pessoas, dependendo do que ela acha do filme, a gente vai classificar como se é bom ou não. Aqui tá tudo 0. Eu acho que não foi. Acho que não foi testado, né? É. Mas eu vou disponibilizar o arquivo para vocês baixarem e aí para vocês testar, porque aqui ainda tá como 0 e 0 os registros, então acho que não deu ainda nenhum resultado, porque eu não testei. Mas, assim, basicamente ele funciona dessa forma: ele pega a pontuação positiva, a frequência dos comentários positivos e divide pela soma de frequência total. E aí ele coloca como ruim ou bom. Basicamente é isso. Então ele pega, por exemplo, a palavra love.
que é a MEI, aí ele pega a soma das frequências que as pessoas falam esse tipo de comentário, ou bom, muito bom, excelente, e aí ele divide pela frequência total de todas as coisas que falam. Então você consegue ou acarinhar, ou é ruim ou bom, só o sim ou não, dependendo da avaliação dessas pessoas. Então, aqui tem aí o resultado dessa função é contendo 1 para comentários positivos e 0 para comentários negativos. Então, aqui, como vocês podem ver, if 1, então é só com 1 ou 0, porque é usado para o método da classificação ou é sim ou não. Então, 1 é usado para comentários positivos e 0 para comentários negativos. Nisso, ele faz um cálculo final com base nisso e ele depois consegue a porcentagem de todas essas informações que ele analisa e com base nas palavras. Então, aqui tem o arquivo das palavras importado, né? Para realmente a classificação desse positivo ou negativo. Então, ele pega essas informações que você dá para ele do que é positivo, do que é negativo, do que bad, é ruim. E ele faz essa análise. Então, a análise é com ele, você só dá as informações do que é bom e o que é ruim. Aí, esse daqui, ele analisa ele só classifica põe um bom, 0 ruim, tem processa essa informação e aí sai a classificação. Basicamente, isso eu vou disponibilizar. Acho que. Eu acho que realmente não. Eu não iniciei. Mas aí. Mas aí é isso. Não vou ficar muito do tempo. Aí eu disponibilizo para vocês. Vocês tentam fazer isso. Eu acho que tá. Provavelmente tá em inglês. E é isso. Vocês conseguiram entender essa parte dos códigos? Quer que eu falo mais especificamente de alguma coisa? De alguma passagem dele?